Oi, gente, boa noite. Estamos dando início a mais um Rocha Online. Se enche de expectativa, os cultos anteriores eles foram incríveis. Aproveitando que você tá aí ligadinho com a gente, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir, porque o culto de hoje ele vai ser incrível. Agora nós vamos para um momento de adoração. Fique agora com uma retrospectiva do nosso amigo Ademar de Campos. Jesus Cristo, Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus se glorificam, Jesus. O teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Jesus, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Ele morreu e ressuscitou, vive para sempre. Ele triunfou sobre principados e potestades. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, Ele é o Rei da glória. Jesus, Ele é o Rei da glória. Jesus, Ele é o Rei da glória. Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito. É o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus
é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, Jesus. Nome bendito é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Aquele que invocar nome de Jesus será salvo. Oh, aleluia. Jesus, Jesus, o nome de Jesus, nome de Jesus, o nome de Jesus, oh aleluia, nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, vamos dizer juntos, aleluia, o nome de Jesus. Profetiza o nome de Jesus, aleluia, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, o nome de Jesus ressuscita os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. O nome de Jesus despedaça o jugo. O nome de Jesus quebra cadeias, pois há poder no nome de
Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, poder para curar, poder para salvar, poder para libertar, poder para transformar, no nome de Jesus. Jesus, Jesus, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Jesus. Uau, que ministração e uma lembrança incrível também. Eu creio que da mesma forma, a mesma presença que estava nesse dia, que ela tenha invadido a tua casa, que ela tenha invadido o teu quarto, amém? Agora nós vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. As informações das contas bancárias da igreja estão aparecendo aqui embaixo na sua tela e tem o QR Code também, que você só apontar o seu celular para a tela e tá tudo ok. Eu sei que nós estamos vivendo alguns dias difíceis, mas para nós que estamos em Cristo, nós conseguimos passar por esses momentos de uma forma mais leve, porque nós temos a confiança de que Ele cuida de nós. A palavra de Deus, ela nos assegura de que Ele cuidaria de nós. Assim como Ele proveu na vida de Elias, eu declaro provisão sobre a tua casa, provisão sobre o teu lar e que não venha faltar. Amém? Que você tenha confiança em Deus. E eu oro porque a grande maioria tem condições de dizimar e ofertar na casa do Pai, mas existem aqueles, principalmente os jovens, que não têm condições de dizimar, de ofertar na casa do Pai, mas tem esse fogo no coração, esse fogo de dizimar e ofertar na casa do Pai. E eu queria orar nessa noite, eu queria orar para você que está dependendo do Senhor, está buscando no Senhor uma porta de emprego, uma porta de estágio. Eu não sei o que você procura, eu não sei o que você necessita de Deus hoje, nessa noite. Seja espiritual, seja material. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque ao Senhor de todo o teu coração, crendo que Ele cuidará de ti, que Ele não deixará faltar na tua casa e que Ele proverá tudo aquilo que lhe faltar. Amém? E agora nós vamos para uma palavra com o Leozinho. Vai lá, Leozinho, manda ver, hein? Paz, Senhor, galera do Sarsas, meu nome é Léo e o Dani me chamou hoje para trazer uma palavra para vocês. E o que o Senhor ministrou no meu coração essa semana foi sobre essência. Essência é a característica individual de cada um, de quem nós somos fora do nosso convívio pessoal, o que nós somos quando ninguém está nos vendo. E hoje eu queria trazer para vocês o que Deus fala sobre essência e também trazer o exemplo de 3 pessoas que tiveram, uma que teve a sua essência errada, outra que teve a sua essência mudada, e o nosso Jesus que teve a sua essência perfeita, que sempre foi o nosso modelo de vida. Eu queria começar falando sobre o que Deus fala sobre essência na Bíblia. Em 1 Pedro 3 e 4, Deus está falando para as esposas como ser uma boa esposa, e nesse versículo ele abrange as pessoas e ele fala o seguinte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, cabelos, trançados de joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pedro já fala para aquelas mulheres que
o que seja bonito nela não seja apenas o exterior, mas que a essência delas, o que está dentro delas também possa ser belo, porque o Senhor se agrada de um espírito dócil e tranquilo. E eu queria começar falando do primeiro exemplo que Jesus me deu sobre uma pessoa na Bíblia que tinha uma essência, e essa essência ela não era uma essência que a gente podia chamar de uma essência de Deus. E eu sou uma pessoa completamente visual, então ao longo dessas pessoas eu vou, como é que eu posso dizer? Eu vou exemplificar essas pessoas com plantas, que eu acho que é uma coisa que todo mundo consegue entender mais fácil. A primeira pessoa que eu identifiquei na Bíblia que tinha uma essência e que ela não conseguiu ser mudada foi o jovem rico. O jovem rico foi aquele jovem que chegou até Jesus em Lucas 18 ao 23. Eu vou ler para vocês e falar depois, peraí. Lucas 18 ao 23. E um certo governante perguntou-lhe dizendo: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: Tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo essas coisas, lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e me segue. E ao ouvir essa palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Tem uma frase que é a seguinte, eu vou ler para vocês. As nossas reações mostram quem somos em nossa essência, e só nos descobriremos quem somos quando passamos por momentos inesperados. Então, você mostra a sua essência, você mostra quem você é quando você está num momento inesperado. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, quando leva um susto, a primeira coisa que sai da sua boca é um palavrão, o que está dentro de você? Você parou para pensar o que você tem consumido, quais as coisas que você tem visto, porque a nossa essência ela é formada também por meios externos. Então, tudo que você se alimenta é o que vai gerar quem você é por dentro. E esse homem rico, a gente pode comparar ele, por exemplo, a um girassol. Tem aquela lenda, né, que o girassol ele gira para a direção que está o sol. Só que por que isso acontece? A parte que cresce do girassol é a parte que está na sombra. Então, a partir do momento que o galho vai crescendo, o girassol vai pendendo. E quando ele vai pendendo, ele vai girando e dá a impressão de que ele está seguindo o sol. Só que, na verdade, parece que ele está seguindo o sol. Só que o que está crescendo é a parte que está na sombra. E esse homem rico foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele teve a luz direta, que era Jesus. Jesus é a luz. E Jesus confrontou ele. Só que ele não aguentou. A parte que cresceu é a parte que estava por trás dele, que era o orgulho e as suas riquezas. E essa situação para esse homem era completamente inesperada. Porque ele era um homem muito rico, que provavelmente trabalhou muito para ter o que ele tinha. Só que Jesus fala para ele, larga tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E a reação, a essência desse homem é entrar em desespero, se entristecer, não seguir a Jesus. Porque ele não estava firmado num lugar, ele não estava seguindo a luz. Ele parecia que estava seguindo a luz, porque ele disse que ele cumpria todos os mandamentos desde criança. Só que o que estava crescendo nele é a parte que estava da sombra. Então o orgulho dele e o Deus que ele se apegava muito provavelmente era Mamon, porque ele não larga as coisas para seguir Jesus. E a segunda pessoa que Jesus me trouxe foi Pedro. Pedro é um personagem muito especial na Bíblia porque a gente vê uma transformação completa nele, desde o momento que ele entra na Bíblia até o momento que Jesus vai embora. E não sei quem conhece essa planta, provavelmente as pessoas mais velhas que eu conheço, ou que moraram no interior, alguma coisa assim. Mamona. Mamona é uma frutinha redonda, cheia de espinhozinhos assim, e dentro desse espinho tem uma semente. E uma coisa que é muito interessante sobre a mamona, nessa semente a gente encontra duas substâncias. As mulheres vão entender. O rícino, que é o óleo de rícino, e a ricina.
O rícino é um óleo curativo e cicatrizante, então é muito usado em cosméticos e produtos de farmácia. E a ricina é uma toxina, que é a toxina mais letal que a gente tem de um produto vegetal. E é muito interessante isso, porque a mesma planta tem um poder curativo e cicatrizante enorme, só que tem um poder de morte muito grande. E essa pessoa, exatamente Pedro, porque até certo ponto da vida de Pedro, até certo acontecimento da vida de Pedro, as reações de Pedro, as impulsões de Pedro eram impulsões de morte, a ponto de Pedro ser chamado de Satanás por Deus. Então, por exemplo, em Mateus 16, do 21 ao 23, está escrito assim, Jesus falando, né? Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer e ressuscitar no terceiro dia. 22. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não serve para ti. 23. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para de trás, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens mais gosto das coisas que são de Deus, mas sim gosto das coisas que são de homem. Então, estavam todos na mesa conversando e Jesus conta que eles têm que sofrer, que ele vai ter que sofrer, que ele vai ter que ser levado a Jerusalém, que ele vai ter que ser morto. Essa situação completamente inesperada para Pedro, gera nele uma reação de chegar para Jesus e começar a arrepender Jesus, falar: Jesus, não, isso não pode acontecer com você, isso não vai acontecer com você. E outra reação muito famosa que Pedro teve é a reação de João 18:10, que é quando estão todos no Getsemane e Jesus está sendo levado preso. E naquela situação, a primeira coisa que Pedro faz é soltar a espada, de um guarda que está lá e cortar a orelha de Malco. Então, até certo ponto da vida de Pedro, todas as reações dele, toda a essência dele era uma essência extremamente tóxica, como a essência da mamona, da ricina. Só que tem um certo acontecimento na vida de Pedro em que tudo muda, que é o reencontro de Pedro com Jesus, que está em João 21, do 1 ao 19. É muito grande, então eu não vou ler aqui, mas é aquele reencontro muito famoso, que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro fala: te amo como amigo. Pedro, tu me amas? Te amo como amigo. Pedro, tu me amas? Te amo como amigo. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E esse encontro de Pedro nadar até Jesus e ver Jesus com a fogueira com os peixes é tão marcante na vida de Pedro que a essência de Pedro é mudada. E a gente vê isso muito claro em dois capítulos seguintes, em Atos 2, 13 e 14, que ele fala o seguinte: e outros zombando diziam, que é a festa de Pentecostes, né? E quando eles começam a falar em línguas, outras pessoas em volta começam a zombar. E eles diziam, e outros zombando diziam: estes homens estão cheios de vinho novo. E se a gente for pegar o velho Pedro, antes desse acontecimento do reencontro com Jesus, a gente esperaria uma reação completamente diferente da que Pedro tinha. A gente esperaria uma reação tóxica, uma reação de briga, de Pedro querer enfrentar esses homens. Mas Pedro faz o seguinte, 14. Mas Pedro, levantando-se em pé, e com sua voz disse: homens da Judéia e todos vós que habitais em Jerusalém. E Pedro começa a pregar a palavra de Deus. E quando a gente vê isso, a gente vê como Jesus muda a vida das pessoas, né? Porque Pedro, até certo ponto da vida dele, ele era uma pessoa completamente agressiva, uma pessoa que não pensava muito no que ele falava. Só que quando Pedro reencontra Jesus, ele é mudado. E ele passa a transmitir vida para aquelas pessoas. Então, numa situação onde Pedro seria totalmente diferente, Pedro levanta e começa a falar para aquelas pessoas, explicar para aquelas pessoas o que está acontecendo. E começa a falar de Jesus. E essa parábola, vamos dizer assim, de comparar Pedro com uma mamona, é muito interessante. Porque Pedro, numa mesma pessoa, ele tinha tanto o poder da morte quanto da vida. Mas quando Jesus entra, Jesus muda Pedro. E é exatamente o que, se não me engano, Tiago fala da nossa língua, que a nossa língua tem poder de morte e poder de vida. E a terceira pessoa
é o nosso próprio Jesus, que é o nosso exemplo de tudo. E o que Jesus fala sobre a essência dele? Jesus é comparado com uma cana-de-açúcar. Porque, por exemplo, a gente tem aqui Isaías 53:7. Ele foi oprimido e foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores, esta sim, ele não abriu a sua boca. A gente também tem o exemplo de Mateus 11:29, que é quando Jesus fala que ele é manso e humilde de coração. E a gente vê Jesus com uma cana-de-açúcar, porque o que acontece? Assim como uma cana-de-açúcar, Jesus ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi humilhado, ele foi xingado. Só que, igual a uma cana-de-açúcar, tudo que saía de Jesus era doce. Não importa o quanto moeram ele, não importa o quanto os fariseus tentaram moer ele, como por exemplo em João 11, do 1 ao 7, que é quando os fariseus tentam encurralar Jesus com a questão da mulher adúltera que queria ser apedrejada. E Jesus começa a escrever na terra e com muita mansidão, depois de eles muito insistirem, Jesus se levanta e diz: aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. E isso representa muito o nosso Jesus e quem a gente deve ser. Porque Jesus, assim como uma cana-de-açúcar, ele foi encurralado, moído e desafiado de todos os lados. Mas tudo que saía de Jesus era doce. Então eu queria falar para você hoje, quem você tem sido? Você parar para refletir quem você, quem eu, quem é a Pamela que está aqui comigo, quem a gente tem sido. A gente tem sido um Pedro antes do reencontro com Jesus, que a gente não consegue estar em situações que a gente já ataca, a gente já desmente, a gente já faz muitas coisas. A gente tem sido um homem rico, que a gente vem aqui para a igreja, só que a nossa essência ela não está sendo mudada. Ou a gente tem sido Jesus, que em todas as situações da nossa vida a gente transmite doçura, mansidão e humildade, que é o que ele diz que a gente tem que ter, e são dois dos 9 frutos do Espírito. Então eu queria que agora você fechasse seus olhos, que a gente pudesse orar e que você pudesse refletir quem você tem sido. Amém? Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor está aqui. Senhor, que nós possamos ser cheios de Ti, a ponto de nossas reações demonstrarem o Seu reino, Pai. Senhor, reveste cada um com a Tua paz, reveste cada um com a Tua mansidão, com a Tua humildade, que nós possamos ser envoltos por essa presença tão preciosa do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, galera. Obrigado pela oportunidade. Amo vocês. Tchau. Uau, Leozinho, que palavra incrível, que nós venhamos caminhar todos os dias sobre essa palavra que o Léo ministrou sobre as nossas vidas, que nós venhamos buscar sermos cheios do Espírito Santo, que nós venhamos buscar os frutos do Espírito Santo e mais, que nós venhamos buscar ter o caráter de Cristo. Mas calma aí que ainda não acabou, agora fique com uma palavra bombástica da nossa presbítera Tamires. Fica aí, não sai daí, hein? Olá, galera do Sarsas, a paz do Senhor, meu nome é Tamires, eu tô aqui porque fui incumbida de passar uma mensagem para vocês, para uma mensagem de Deus, algo que Deus realmente, primeiramente falou comigo, né? E eu quero que seja bênção na vida de vocês. O que eu quero falar hoje são sobre escolhas, né? Escolhas eternas e escolhas momentâneas. A partir do momento que a gente acorda, né? A nossa vida toda, a gente age por escolhas. A roupa que eu tenho que vestir, quando você tem a sua casa, você tem que escolher que cor você vai pintar, com que você vai decorar. Essas são coisas que são escolhas que você tem que fazer no seu dia a dia, no seu cotidiano. Só que elas não implicam tanto lá na frente, né? Elas não vão trazer tantas consequências lá no seu futuro. E o que eu quero frisar hoje são sobre escolhas que determinam o nosso futuro. Escolhas que são mais eternas do que momentâneas. Um exemplo disso, a gente pode pôr como a escolha do presidente da nação. A gente, através do nosso voto, a gente escolhe o presidente. Porém, a decisão, a responsabilidade que a gente tem na nossa escolha é muito grande, porque ela representa o futuro, o presidente representa o futuro da nação. As ações dele
dele não vai respingar só na minha vida, mas vai transformar a vida de uma nação, vai mudar uma nação. Então a escolha de um presidente é uma responsabilidade minha e ela traz consequências se eu escolher errado no futuro. Um casamento também. Às vezes você tem uma escolha errada no seu casamento e você paga um preço lá na frente. Um casamento bem sucedido é um significado de que a pessoa no início teve uma escolha boa. E eu queria falar com vocês, contar uma história que está na Bíblia, né? Lógico. Que está lá em Gênesis 25, no capítulo 25, no versículo 27. Que é quando Esaú ele vende a sua bênção, a bênção da primogenitura para o seu irmão Jacó. Está escrito assim: os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, quando Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dei-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó. Mas, em troca, dei-me o seu direito de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem os meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Quando eu li essa passagem, na hora eu pensei assim, gente, que atitude precipitada de Esaú. Ele não pensou naquela proposta que estava ali na frente dele. Ele agiu precipitadamente. Esaú, ele tinha como filho mais velho a bênção da primogenitura. E eu vou falar aqui para vocês o que mais ou menos né, um resuminho do que seria a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura escolhia uma porção dobrada em relação aos outros irmãos e também uma porção sacerdotal de conduzir os outros a Deus. Incluía uma unção sacerdotal real e profética. Esaú, ele trocou a bênção da primogenitura no momento que ele estava com fome. Ele trocou por um prato de lentilha para saciar aquilo que estava acontecendo com ele no momento, a fome que ele estava. E ele decidiu por entregar aquilo sem pensar, porque se ele tivesse parado para pensar nas consequências de entrega que ele faria ali, ele não teria cometido o que fez, né? Essa escolha fez ele modificar tudo o futuro dele. Essa entrega de Esaú modificou todo o futuro, fez com que ele perdesse o propósito eterno de Deus para a vida dele. Sei que depois ele teve mais um problema com o irmão dele, de que Jacó enganou, né, o pai dele para receber a bênção dele, mas nós vemos lá na frente as consequências, né, o que ele sofreu por não ter recebido essa bênção. E hoje o que o Senhor quer falar comigo, né, o que o Senhor falou comigo e o que o Senhor quer falar com você, é que Ele tem propósitos eternos para nós e que nós temos que, isso cabe a nós, essa consciência de saber escolher. O Senhor, Ele não quer que a gente viva no modo automático. Às vezes, quando a gente vive no modo automático, a gente não consegue reparar as coisas que estão ao nosso redor. Hoje, o Senhor nos chama para fazer escolhas eternas. Às vezes, a gente vive no modo automático e não percebe as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E as propostas vêm, e aí a gente, por não observar, por não estar sensível, né, agir precipitadamente, a gente não tem noção das consequências que isso pode trazer no nosso futuro. E no versículo 32, quando Esaú ele fala que ele está com fome, né, ele diz assim: estou morrendo de fome, disse Esaú, de que me servem meus direitos de filho mais velho? Ele não teve
noção, ele não conseguiu parar para pensar. Se ele tivesse parado para pensar nas consequências que isso ia trazer, ele tinha agido de outra forma. E outra coisa, tudo que a gente faz não reflete só na nossa vida, isso também reflete de quem está próximo da gente. Eu imaginei assim, imagina a mãe de Esaú, o pai de Esaú vendo o filho dele, o que o filho dele cometeu, entendeu? O filho dele entregando. Imagina a tristeza de um pai saber que o filho renunciou a algo tão maravilhoso, uma bênção, por causa de uma simples fome, algo que daqui meia hora ele ia ter de novo, e ainda para um prato de lentilha, né? Que eu particularmente não gosto de lentilhas, não gosto de sopa. Então ele não pensou no que ele fez. E para nós hoje, e vocês, né, que são jovens também, quais os banquetes que vocês têm recebido? Quais são as ofertas que o diabo tem mostrado para vocês e que aparentemente são boas, né? Às vezes a gente olha assim, nem tudo que é bom é a vontade de Deus, né? Tem coisas que o diabo ele vai oferecer para você e se você não pensar, você vai cair numa cilada. Às vezes, num namoro, é muito fácil você falar assim, eu vou começar a namorar. Mas você não orar, você não pensar nas consequências desse namoro, quem é a pessoa, analisar mesmo, analisar quem é aquela pessoa pra mim, né? O que ela tem de Deus, porque muitas vezes relacionamento nos afasta de Deus. Tanto relacionamentos com amigos, mas como namorado mesmo. Então, hoje, o diabo pode estar te apresentando coisas que para você agora é o momento, é o perfeito, é a oportunidade. Às vezes na faculdade, qual curso você quer escolher? Às vezes você está assim pensando, nossa, eu vou fazer uma faculdade porque ela me traz dinheiro. Mas é só isso? É só isso que Jesus tem para mim e para você? Não, o que Jesus tem para nós são propósitos eternos. Escolhas eternas são aquelas que têm o propósito de Deus naquilo. As nossas decisões, como eu já falei, né, elas podem pesar muito. E eu queria contar agora um breve testemunho de uma consequência que eu e meu marido a gente sofreu por afobação, por não pensar antes de agir. Quando a gente casou, a gente tinha uma moto, né, e aí a gente trabalhava aqui no bairro próximo à igreja. E a gente trabalhava aqui e morava lá no centro de Bertioga. E era longe. E aí a gente vinha de moto, a gente trabalhava no mesmo lugar. A gente ia de moto pro serviço, e aí tinha dia de chuva, o Renan com problema de sinusite, trazia muitos... no momento era difícil para nós estar indo trabalhar de moto. E aí a gente foi querer colocar no papel para ver se a gente conseguia comprar um carro parcelado, né? O nosso salário era bem no limite para viver assim, como casal, recém-casado, novinho. E o Renan queria um carro. E eu achava que não... eu sabia que a gente precisava de um carro, mas eu não tinha certeza, não tinha paz no meu coração de que era o momento. Só que o Renan começou, né, como homem, doido para ter um carro, começou a pesquisar, começou a fazer muitos orçamentos e ele decidiu, né? Na verdade, eu não estava em paz, né? E ele decidiu que a gente ia ter que comprar o carro. E aí eu falei para ele que tudo bem, se ele falava, né? Ele é o cabeça da minha casa, as decisões dele, como eu já falei, iam respingar em mim, né? Se fossem boas ou ruins, mas que ele tomasse a decisão que ele quisesse. E aí a gente comprou o carro parcelado, né? E a gente morava numa casa que era um condomínio, mas que não tinha garagem, os carros tinham que ficar tudo do lado de fora. E muitas pessoas falavam isso pra gente. A gente morava num lugar meio que parado, assim, mais casa de o pessoal vem visitar de final de semana, né? Vem passear, passar férias aqui. E aí muita gente chegou pra nós e falou, por que vocês não colocam seguro no carro, né? Porque vocês não tem nem onde guardar o carro vai ficar aí exposto, não tem nem outros carros na garagem de vocês, só fica o carro de vocês, é perigoso, vocês moram numa rua sem saída, né, bem fechada. E a gente pensou, só que quando nós fomos fazer o orçamento, ficou muito, muito acima do que a gente podia pagar, contando com as nossas despesas de casa, contando com aluguel, com a parcela do carro que ia entrar ali, né?
Então o Renan decidiu por comprar o carro e depois, no outro ano, isso foi final de ano que a gente comprou, ele decidiu para que no outro ano comprasse, colocasse o seguro. Então, tudo bem, a gente comprou o carro e com 3 meses que a gente estava com o carro feliz da vida, né, trabalhando, a gente acordou, o Renan primeiro acordou, ia trabalhar, eu ia depois, e quando ele saiu da frente de casa, foi na garagem, o nosso carro estava carbonizado, ele tinha sido queimado. No resumo da história, colocaram fogo no nosso carro, por engano, que depois a gente descobriu. A gente não tinha seguro, ficamos com uma parcela bem grande aí, não sei se foram 4 ou 5 anos do carro para pagar. E a gente sofreu as consequências de que esse dinheiro que a gente estava pagando o carro não pôde ir para outra coisa que a gente poderia conquistar naquele momento. Enfim, a gente ficou a pé. E aí, muitas coisas assim, foram difíceis nesse período, até a gente quitar a nossa dívida. Na verdade, Deus fez muita coisa, Deus trabalhou muito no nosso caráter, Deus trabalhou muito internamente na gente, mas, primeiramente, nós sofremos muito com uma atitude precipitada. Então, isso só foi um sinal de que todas as nossas decisões precisam ser avaliadas e precisam ser entregues para Deus. As nossas escolhas hoje têm que ser analisadas por isso, para ser vividas de acordo com o propósito de Deus. Talvez Deus queria assim um carro pra gente. Com certeza Ele quer um carro, Ele quer bênçãos sobre a minha vida, mas talvez não era o momento, talvez Ele tinha algo maior ali na frente para fazer, mas nós nos precipitamos, né? E o que são as escolhas eternas? São as escolhas de acordo com a vontade de Deus, são os propósitos de Deus para a nossa vida. Hoje, se você escolher uma faculdade, pense no que, não só no financeiro, mas pense assim, nossa, o que de bom eu vou fazer para abençoar a vida das pessoas? Qual propósito eterno tem na minha profissão, através da minha vida? O que Deus quer com isso? No meu relacionamento, aonde que Jesus está nisso, né? Qual é o propósito? Eu não namoro porque todo mundo está namorando, eu não namoro só porque eu estou carente, pelo contrário, aí é que eu não devo namorar, mas é por um propósito, porque o Senhor o Senhor quer constituir uma família, né? O Senhor Ele quer realizar bênçãos, realizar coisas através do seu casamento. Que amizades você tem tido? Você tem se relacionado com pessoas que te levam para perto de Deus, que te arrastam para o propósito, coisas que a gente ouve sempre aqui? Ou são pessoas que te levam para viver momentos, baladas, raves, bagunça, mas depois eles todos vão para sua casa, vão embora, e quando você está no momento pior, que você precisa de alguém, não tem ninguém para te ajudar. Então, o Senhor nos convida hoje realmente a fazer essas escolhas. E outro texto que eu meditei também, eu vi que, nossa, eu fiquei pensando muito nesse moço, foi o homem rico, que está lá em Mateus 19, que eu vou abrir aqui para vocês. É o jovem rico quando ele pergunta para Deus o que ele precisa para ter, né, a vida eterna. Mateus 19... a partir do versículo 16, diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais eu devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. O Senhor, ele deseja fazer parte das nossas decisões. E o que eu vi? Que esse jovem perdeu a grande oportunidade da vida dele. O Senhor, ele deu a oportunidade de escolha para nós,
Não é, Jesus, quando a gente dá o domínio da nossa vida para Ele, nós vivemos de acordo com a vontade dele. Mas o Senhor, Ele sempre dá essa oportunidade da gente escolher. E Ele deu para esse moço, Ele falou para ele, se você quer me seguir, se você quer realmente viver tudo isso, larga o que é momentâneo. Deixa esse dinheiro, deixa essas riquezas aí, vem viver comigo. Esse homem poderia ter sido um dos discípulos de Jesus. Ele poderia, imagina o futuro dele, como poderia ter sido diferente. A gente não sabe o que foi da vida dele dali pra frente, né? Mas eu tenho certeza que se ele tivesse escolhido pelo eterno, que era viver o propósito de Jesus naquele momento, ele teria marcado ele teria feito muitas coisas. Assim como os discípulos, assim como Pedro renunciou ser um pescador para ser pescador de homens, assim como Paulo decidiu, quando ele teve revelação de quem Jesus era, ele decidiu viver para a eternidade, e é assim que eu desejo. Todos os dias que as minhas decisões, que as suas decisões sejam baseadas no propósito eterno de Jesus, na escolha eterna. E eu queria mostrar para vocês, assim, às vezes a gente fica pensando, são tantas escolhas, né? E a gente jovem, ansioso, não consegue discernir, será que eu estou escolhendo certo? Será que eu estou ouvindo, né? Será que eu estou decidindo pelo correto? E eu queria falar para vocês sobre... Eu separei assim uns tópicos de como eu faço para eu ter discernimento, para eu ter certeza de que Jesus, de que eu estou escolhendo pelo que é certo, se eu estou escolhendo algo debaixo da vontade de Jesus. Primeira coisa, o que é eterno, né? Como eu disse, é tudo que está de acordo com o propósito de Jesus na minha vida. Primeira coisa, você precisa considerar o que Deus fala para você. E como que eu sei que Deus está falando comigo? Através de oração, através de relacionamento, através, às vezes, até de um jejum. Às vezes o jejum te faz tão sensível, às vezes você está tão assim no automático, que o jejum te faz tão sensível que impossível você não ouvir Deus. E você se relacionando com Jesus, através da meditação da palavra, né, através de ouvir as pregações no culto com atenção, você meditar sobre o que você está vivendo, é impossível que você não ouça Deus. O que eu quero dizer também é que Ele seja o primeiro, porque às vezes a gente procura opiniões demais, às vezes a gente procura o amigo, a internet, os coaches da vida e esquece de perguntar primeiro para Jesus, primeiro para Deus, o que Ele quer falar comigo. Observe, outro tópico, observe as consequências das suas decisões. Depois que Deus falou com você, né, você já tem você já orou, você já buscou a Deus direção, você vai prestar atenção com cautela naquilo que você decidiu, naquilo que você quer decidir. Você vai prestar atenção nas consequências. Essas consequências são boas? Essas consequências vão trazer frutos bons, eternos, tem propósito? Vai abençoar pessoas? Vai abençoar a minha vida? Considere isso. Eu coloquei aqui até 3 coisas que eu mesmo faço de pergunta para mim. A primeira é, eu vou glorificar a Deus com isso? A segunda, o Senhor vai se alegrar com a minha escolha? E a terceira, é isso que Ele espera de mim? Até para eu estar aqui hoje falando com vocês, foi essas 3 perguntas que eu fiz. Porque isso para mim é um desafio, mas eu sei que tem propósito, eu sei que isso falou muito comigo, no meu particular, na minha relação como mãe dentro de casa, mas eu sei que para você jovem também vai falar e também vai se tornar vida para você. Então essas 3 perguntas que eu faço, vou glorificar a Deus com isso? O Senhor vai se alegrar com a minha escolha? E o que Ele espera de mim? Depois que eu faço isso, aí sim que eu já tenho uma certeza, né, de que eu já falei com Deus, aí sim você pode buscar os conselheiros, porque a palavra diz isso, na multidão dos conselheiros há sabedoria, e você pode buscar os seus pais, ainda mais se forem homens ou mulheres de Deus, busque eles para buscar a certeza também das suas escolhas, procure os seus líderes, procure o seu pastor, os seus pastores. Eles têm palavras de Deus para vocês, eles querem o melhor para vocês, eles querem que vocês fluam, que vocês vivam o propósito de Jesus. Então, isso também já é uma certeza de que as suas escolhas,
estão sendo corretas. A partir do momento que você vai fazer alguma coisa que essas pessoas talvez não possam saber, é pecado. Porque o pecado é egoísta. Então o pecado ele vai falar, não, vive o momento, faz agora, não pensa em ninguém e vai. E aí você se lasca, porque você não buscou um conselho de Deus e das pessoas que são mais próximas e confiáveis a você. Em Colossenses 3,15 diz assim, que a paz de Cristo governe o seu coração, né? E que você viva em paz. Isso é o que eu carrego para mim. Que as minhas escolhas depois de busca, ela me traz paz. Se eu não tenho paz, eu não devo fazer. Na dúvida, não faça. No medo, não faça. Não em relação a medo de se covardar, mas no medo de saber se está certo. Então não faz. Espera, busque ao Senhor, busque direção. Que as suas escolhas sejam sempre guiadas pela vontade de Jesus, pela vontade eterna. É isso, eu acho que eu tenho para falar aqui, espero que tenha sido bênção para vocês, que o Espírito Santo construa algo no coração de vocês, que vocês possam meditar sobre isso, porque isso não é momentâneo, isso é eterno. As nossas escolhas estão aí batendo na nossa porta todo dia, em todas as circunstâncias, né, em todos os momentos da nossa vida. Então que vocês possam ter sempre isso no seu coração, que vocês escolham sempre pelo que é eterno. Eu queria orar agora por vocês, queria estar abençoando a vida de vocês, amém? Jesus, obrigada, Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ouvindo e aprendendo do que o Senhor tem para nós, Deus. Nós escolhemos sim viver a Tua vontade, Pai, nós renunciamos, Senhor, os nossos desejos momentâneos, Senhor, que só traz prazer a nós, com egoísmo, Senhor, e nós não estamos aqui por isso, Deus. Nós escolhemos um dia te servir porque nós queremos mais, Senhor. Nós queremos viver e fazer a Tua vontade. Nós decidimos, Senhor, por escolhas eternas, Deus. E que em nome de Jesus, cada um que esteja aqui, Senhor, ouvindo essa mensagem, Senhor, que eles pensem, Senhor, que eles reflitam nas consequências que as decisões deles possam acontecer, Jesus. Que eles possam ter noção, Jesus, que o futuro, que as escolhas deles determinam o futuro deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um aqui, Deus. Esteja conosco em todo o tempo, Deus, e seja o nosso primeiro, Pai, que possamos buscar o Senhor antes de tudo e antes de qualquer pessoa, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo por essa oportunidade, meu Deus. Amém. Obrigada. Meu Deus, que palavra que nós devemos buscar, caminhar todos os dias em cima dessa palavra. Mandou muito bem, presbítera. Gigante caiu, hein? E estamos chegando ao final de mais um Rocha Online, mas, meu Deus, que culto foi esse? Brincadeiras à parte. Gente, que nós venhamos caminhar em cima dessas duas palavras que nós ouvimos hoje, do Leozinho, da presbítera Tamires, que você venha buscar todos os dias o caráter de Cristo. E vamos orar para que Deus ele venha abençoar a sua noite. E, cara, não esquece de compartilhar com seus amigos. Aquele que você não conseguiu encontrar no comecinho do culto, já compartilha, hein? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse dia, Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Deus, que nós venhamos nos encher de Ti, Pai, nos encher de Ti, buscar a Sua identidade todos os dias, Pai, da nossa vida. Senhor Deus, que nós venhamos buscar o Seu caráter, que todos os dias nós venhamos nos esvaziar de nós, Pai, para viver a Tua palavra, que nós venhamos ser cheios de Ti, cheios do Teu Espírito Santo, Pai, levando o Teu caráter, a Tua identidade por onde nós formos, Pai, que nós não venhamos retroceder, que todos os dias nós venhamos buscar a Tua luz, que todos os dias nós venhamos buscar Jesus. Amém, galera, é isso aí, falou, valeu!